Olá, gente, boa noite. De lavar as mãos. Vamos ver se agora dá certo. Aí, vamos ver. Enviei o convite, Raniel. Vamos ver se agora dá certo. Agora foi. Ah! Tudo bom? Eu tô, e você? Tudo jóia. Não tinha carregado a câmera do celular. Ficou tudo Ah, preto e daí ele mesmo falou que não tinha dado certo e derrubou. ó. E aqui pra mim falava que você tava recusando. Sim, Ah, mas que bom que deu certo. ainda bem. E aí, como é que você E tá? Tá aí? chegando Tô aí? bem, Como é que você tudo tá bem, e chegando você? aí? Tô bem. Aconteceu, aconteceu uma coisa tão curiosa, assim. É. Né, quando a gente pensou em fazer a live, eu tô, oi, gente, sejam bem-vindos. A gente super animada, né? Vamos falar desse tema, super necessário. E hoje me deu um medão da morte. Eu falei, gente de Deus, o que é isso? É bom, Você abre a então. porta da esperança pra falar do Sim, negócio. Você sim. acha que você tá tranquilona, de repente. Eu falei, nossa, eu queria falar de tudo hoje, menos medo da morte. Mas é isso. É bom falar Vamos desse falar do lugar medo de vivo viver, sobre a então. morte. Quê? É bom falar desse lugar vivo, né, sobre a morte. Não é? E eu falei, gente, que interessante, que legal, né? Assim, porque é o que tá vivo em mim agora. É, é. Eu acho que isso a gente tem, né, essa coisa de tentar estar tranquilo, né? Acho que a gente aprende isso desde a escola, né? Assim, você vai apresentar o trabalho, você tem que estar tranquilo. E aí, o jeito que a gente aprende a estar tranquilo é treinar bastante o que vai falar, né? Assim, para não sair nada fora do script. E aqui não, né? Aqui é outra pegada, né? Assim, e aí talvez não seja o tranquilo o melhor, seja justamente essa pulsação, né? Esse emocional que mexe, né? Eu acho que daí fica mais verdadeiro, né? É o vivo, né? O que tá vivo na gente. É ao vivo, é ao vivo. É o vivo que tá vivo em mim, o medo da morte. E é interessante isso, né? Eu fiquei pensando também, né, hoje, né? Que é tanta coisa que eu não. Enfim, né? A nossa ideia aqui é isso mesmo, de falar o que está vivo na gente, o que faz sentido, não é uma verdade absoluta, não é receita de nada, Uhum, é simplesmente uhum. compartilhar um pouco assim sobre né, sobre as nossas caminhadas aí por aí, o que é que tem nos afetado e o que é que nos afeta também, né, nessa conversa aqui, que para mim está sendo muito potente, está Sim, sendo um lugar mesmo de muito respiro, né, nesse momento que a gente está uhum, vivendo. uhum, E eu fiquei pensando, falei assim, ai gente, como é que a gente começa essa live, né? Acho que a gente podia falar um pouco, eu podia falar um pouco. Eu fiquei pensando, eu nem conversei com você não, porque era isso, foi acontecendo durante uhum, o dia. Sabe aquelas coisas dos insights durante o dia? uhum. Aí eu pensei assim, vou falar um pouco sobre essa coisa, né, dessa minha experiência com essa coisa da morte e tal. Algumas mortes que eu vivi na minha vida, literalmente, pessoas que morreram, né, que para mim Uhum. mostram, assim, pontos de alguma transmutação em mim. Aí hoje me deu essa ideia de morrer, eu falei assim, não, eu vou falar disso, né, o que tá vivo em mim. Uhum, uhum. É o medo de morrer e de não ter medo de falar do medo de morrer e do medo de viver É, é. e de estar Porque acho aqui, que né, mesmo assim. tem uma coisa, né, assim, também de que falar disso atrai, né, de que não pode ficar falando, né, tem todo um mito por trás, assim, né, que eu acho que vai criando esse afastamento do tema, o tema vira tabu, e quanto mais ele fica afastado e quanto mais ele é tabu, mais medo a gente tem, né, então ele vai ficando cada vez mais na sombra, né. É. E é tão louco isso, né? Porque se a gente for pensar, né, literalmente, matematicamente, estatisticamente, a gente está vivendo um momento aqui no Brasil, pelo menos, onde muitas pessoas ao mesmo tempo literalmente estão morrendo. Aí não estou nem falando do Sim, medo da morte, estou falando da morte sim, mesmo, né, do corpo físico. sim, E é sim. muito louco que mesmo com essa realidade pulsando, né, aí, né, muitas pessoas vivendo lutos aí muito profundos,
A gente ainda fica com esse receio, né? A gente ainda fica com. Tanto que isso é enraizado na gente, que a gente ainda Sim, fica. Eu tô falando de mim, né? E acho que isso deve acontecer com outras pessoas também. A gente sim, ainda fica com isso que você traz, né? Com. Nossa, eu não posso falar não que atrai. Eu não. Eu lembro que sim, tem um tio meu que ele fez. A gente já começou a conversa, né? Assim, já começamos no embalo. sim, sim. Que eu lembro que quando a gente foi, a minha mãe faleceu, né? Pra quem não me conhece, a minha mãe faleceu há 3 anos atrás, e aí a gente foi fazer o inventário, né? Aquela coisa toda. E aí eu fiquei sabendo que um tio meu já tinha feito um pouco essa coisa de partilhar os bens, não sei o quê. E aí eu fiquei na época, assim, aquela claro também, eu tava vivendo um momento, né, de intensidade, de vulnerabilidade. Eu falei Uhum, assim, uhum, gente, como é que é isso? A gente nunca pensou nisso, sabe? Assim, não que a gente uhum, tinha grandes riquezas, né? Não é, a questão sim, não é do bem em si ou da partilha de bem, mas o que é que isso move em você, né? Assim, depois que alguém que sim, de alguma forma é um referencial tão forte na vida da gente, né? Que a mãe é isso, a gente literalmente teve dentro, né, da uhum, dela, então é um uhum, ciclo bem importante. sim, Mas eu acho que tem a ver com isso que você traz, né? Do tabu, assim, são coisas que a gente não fala sobre isso, assim. A gente, sim, não, vou falar disso, de plano funerário, sim, porque é sim, como se. Isso vai acontecer com qualquer pessoa, menos comigo, né? sim, Eu não, eu não. Todo mundo vai sim. morrer, menos eu. É, sabe que recentemente também eu passei uma situação que foi interessante, assim, porque eu, depois que o Marcelo nasceu, né, daí, assim, acho que a preocupação da gente em relação ao lugar de cuidar dessas vidas que dependem da gente, aumenta, né, assim. E aí eu fui fazer um seguro de vida. E aí esse diálogo com o corretor era muito engraçado, assim, porque daí eu lia lá a pólice, daí mandava um áudio. Então, se eu morrer então de acidente e tal, 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 o que que tem de cobertura? E aí, não, então, porque se a morte... Então, e eu percebia que não era uma coisa fluida, assim, cada vez que eu falava, alguma coisa se mexia, assim, num lugar desconhecido, né? Mas foi interessante, assim, poder porque é isso, aquela a policy está tratando disso. Então não dava para, não dá nem para trocar, pode trocar a palavra, colocar um adjetivo, mas a gente está falando é disso, é uma policy que funciona se a pessoa morre. Então eu acho que esse é um primeiro passo importante, assim, né? A gente conseguir falar sobre a morte. Mas não o falar, acho que não esse falar da notícia, né, assim, porque é isso, na televisão tá falando o tempo inteiro, morreram tantas pessoas hoje, mas eu acho que mesmo assim não conecta com o símbolo, né, talvez, da morte, assim. Então, não sei, eu acho que a gente precisa olhar de frente, assim, e aí, né, até aproveitando essa fala já para situar um pouco, né, Poliana, quando a gente falou sobre isso, a gente talvez tenha partido, sim, de um lugar desse do medo de morrer, da morte física, mas o que a gente quer conversar aqui hoje é muito maior do que isso, né? Assim, a gente poder se dar conta de que, na verdade, a morte está presente o tempo inteiro. O tempo inteiro morre alguma coisa, né? As células do nosso corpo morrem e se renovam, né? A plantinha que a gente tem em casa morre um dos brotos, a flor que já floresceu e daqui a pouco brota outra. Um projeto que você tinha e que acaba, morre e você vai botar energia em outro lugar. Então, a morte como também esse lugar de finalização para abrir espaço para outras possibilidades, né? Mas Uhum. talvez a morte física, por ser esse mistério, né, que assim, a gente não sabe se tem outra vida, se não tem, se teve, a gente pode ter as nossas crenças, mas a gente não tem memória. Então isso joga num lugar, né, assim, de talvez se a gente tivesse uma certeza, né, assim como a gente vê o sol se pondo, a gente não fica triste, porque a gente sabe que amanhã ele vai nascer de novo, porque a gente já viu isso acontecer, a gente vê isso acontecendo todo dia, né? Agora, talvez se fosse a primeira vez, a gente ia falar, nossa, acabou o sol, não vai ter mais.
E foi interessante mesmo, né, essa nossa proposta de falar sobre isso. Por mais que, né, eu trago esse início desse medo da morte física, é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, né? Teve uma época que eu fazia até um exercício. Depois ele começou a não contribuir com a minha vida, aí eu parei. Mas teve uma época que eu comecei a fazer isso, sabe assim, pensar assim, não, se eu morresse, se hoje fosse o último dia da minha vida, se eu morresse hoje, será que eu comeria isso? Se eu morresse, se hoje fosse o último dia, será que eu faria isso? Né? Será que eu trabalharia com isso? Será que eu falaria assim com meu filho? Será que eu comecei a fazer algumas experimentações, né? Assim, depois que o Pedro nasceu, que é isso que você traz também, né? Depois Sim, que a sim, gente tem uma vida sobre a nossa responsabilidade, parece que a gente tem uma consciência maior, sei lá, sobre a morte, porque é isso, né? Se eu morro hoje, Pedro vai sobreviver, lógico, sim, mas é isso. Vai ser diferente do sim, jeito que se eu estiver aqui. Se é bom, se é ruim, não entra sim, nem sim. nessa coisa, não. Mas é diferente. Então a gente fica com isso. E aí eu comecei a fazer esse exercício, assim, eu falei, gente, será que eu faria isso? E eu acho que conecta um pouco com isso que você traz, né? Que foi um pouco o que motivou a gente a estar aqui falando sobre isso, porque é, trazer a consciência de que a gente está morrendo todo dia, a gente tem duas escolhas. Hoje a gente vai para esse lugar, tipo, nossa, pronto, já que eu vou morrer, chutei o pau da barraca Uhum, e não vou. Ou a gente uhum, vai para um outro caminho, que é, não, ok, já que eu sei que meu tempo aqui é limitado, e que é mesmo, né? Um dia a gente tem sim, 24 horas, a gente tem um tempo aqui. Aí, nossa, cara, então eu sei que eu não tô aqui para sempre. Se eu não tô aqui para sempre, o que eu vou fazer com esses, uhum, né, com esse pedaço de sempre que foi me dado, que foi esse tempo, que eu não sim, sei qual é, e aí é lidar de uma forma muito escancarada com essa coisa da imprevisibilidade, né? Com essa coisa de que não sei mesmo, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a um ano, se é daqui a 10 anos, 30 uhum, anos, uhum, 20 anos. Claro uhum, que tem algumas experiências que a gente vive que, que acho que lembra a gente isso, né? Quando a gente tem uma doença, né? Por exemplo, eu já tive uma doença, uhum, né? Assim, que foi uma doença grave. Então, você fala assim, a primeira coisa quando o médico me deu o diagnóstico, eu disse, não, vou morrer. Então, tem umas uhum, coisas né? Quando alguém que muito próximo morre, a gente fala, não. Mas, assim, no sim, cotidiano da vida, a gente não tem esse hábito, né? Eu acho que nessa nossa cultura, talvez em outras culturas, isso sim, tanto o falar né, dessa realidade que a gente está morrendo no sentido de que como vamos usar o nosso tempo, quanto até dessas coisas dos rituais, né? Enfim, como é que a gente lida com esse ritual de passagem, né? Que é uma sim, passagem. sim, E é interessante, né? Você falou, me trouxe essas reflexões aqui, assim. sim. E é uma passagem para um lugar desconhecido. E aí acho que cai em outra situação que parece que ela é muito diferente do resto que a gente vive. Porque a gente tem a sensação de que as outras passagens que a gente faz é para lugares conhecidos. Mas não é, né? A gente força que seja, né? Seja, sei lá, você vai trocar de emprego, você fala, mesmo que você espere arrumar um emprego novo para sair do emprego anterior. Aí você fala, não, então eu já sei, eu estou saindo dessa empresa para ir para essa. Ok, isso você sabe. Mas como é que vai ser lá, você não sabe. Se você vai gostar, se você não vai gostar, se você vai ser feliz, se você não vai ser feliz, se você vai se realizar, não vai realizar, quanto tempo você vai ficar lá. Você não sabe também. Só que eu acho que a gente, né, como o intelecto alcança esse lugar e consegue criar uma realidade, porque consegue comparar, talvez, aí talvez seja mais fácil de aceitar. Então, eu acho que, assim, por trás do medo da morte tem esse medo do desconhecido. Porque é o desconhecido que não vai dar para a gente evitar. Os outros a gente finge que a gente evita, mas não evita também, né? Então acho que tem esse truque mesmo assim que a gente vai criando durante a vida para não enxergar as pequenas mortes que acontecem como mortes. A gente chama de mudança, a gente chama de transição, a gente chama de divórcio, a gente chama de outros nomes, né? Assim, mas são mortes, são situações que acabam de um lugar que você tinha, de uma certa maneira, o controle e todo o conhecimento, e que vai te jogar num lugar novo que você não conhece, que você não sabe, e que você vai ter que aprender de novo. Então, se a gente aprendesse a olhar para isso de uma maneira mais cuidadosa, talvez a gente fosse percebendo como se preparar para isso.
o que que se mobiliza dentro de mim, né? Você trouxe a coisa dos rituais, e eu venho dessa história, né, dos grupos de homens lá nos Guerreiros do Coração, que a gente faz os ritos de passagem, e que são ritos de morte, ainda que sejam de morte simbólica. Mas de morte simbólica por quê? Porque eu vou para um rito, eu não sei o que vai acontecer, e eu me entrego para o mistério, eu me entrego para a morte. E depois que eu me entrego, coisas acontecem que ressignificam o meu viver. Então, o fato de poder vivenciar isso, eu vivenciei muitos ritos, assim, eu tenho hoje muita certeza de que eu estou muito mais preparado para a morte física do que eu estava 10 anos atrás, em que eu estava completamente ligado à matéria, né? Assim, então, ter aceitado esse não saber, assim, não faço ideia do que vai acontecer se eu der mais um passo, e dá o passo, e de repente acontece alguma coisa boa, isso vai ressignificando essa disponibilidade para andar em direção ao mistério, né? E vai de alguma forma apaziguando, né, esse lugar nosso que quer muito conhecer, que quer muito saber, que quer muito ter respostas, né? Eu acho que eu falo muito isso, assim, que a gente está destreinado em muitas coisas, né? Destreinado a lidar com sentimentos, destreinado a lidar com o não saber, destreinado a lidar porque, enfim, né? A gente foi criado para estar muito na lógica, né? Numa coisa linear, onde você mais ou menos tem um controle, assim, das coisas. E quanto mais a gente vai treinando isso, né? Assim, quando você foi falando, eu fui pensando em mim também, né? Hoje, literalmente. Porque às vezes a gente pensa nessa coisa mais distante, mas a gente esquece que eu fico pensando nessa relação tanto essa relação minha, né, hoje, né, de sentir esse medo e tá aqui mesmo. Vamos lá ver o que que vai, o que que vai rolar. E essa Uhum. experiência minha com a maternidade também, né? Porque eu fico pensando o meu filho, ele tá, e eu também, né? Mas assim, ele mais nitidamente, porque eu mudo, né? Em um ano, né? A gente muda todas as cenas, mas eu não vejo. Se eu olho no espelho, eu tenho a sensação que a minha cara é a mesma. O meu filho, Sim, não. Né, assim, eu sim, vejo que. Nossa, às vezes eu olho umas fotos dele e falo, nossa, gente, ele tava com cara de menino, agora ele tá com cara de sim, garotinho. Então, assim, não dá pra sim, negar o que eu tô vendo. E sim. mesmo assim, a gente tem uma tendência a, né, por exemplo, eu quero lidar com meu filho do jeito que eu lidei com ele quando ele tinha, né, o ano Isso, passado. Porque é isso, eu custei é, tanto aprender, foi tanto. é, Né, eu fui lá, eu observei, lutei, pelejei, aí consegui. Aí, quando eu consegui, ele já não é o mesmo, aquilo já não funciona. E é sim, diariamente isso, né? Assim, então, eu acho que é. quando a gente tem essa experiência de estar mais próximo né, do crescimento das crianças, sendo nossos filhos ou Uhum, enfim, a gente tem essa possibilidade de aguçar essa nossa percepção, né? Porque literalmente a gente uhum, está vendo a transmutação ali, mas é isso, é de um lugar desconfortável, porque é isso, não foi o que a gente aprendeu, né? Aprender que a gente está aprendendo o tempo inteiro, que a gente muda o tempo inteiro e que a gente não sabe. E aí, uhum. para a gente tá na vida, o não saber é importante, porque se eu sei, aí eu vou para o caminho que eu já sei, vou para o mesmo resultado, e depois eu reclamo. Nossa, mas não é possível que meu comportamento... Eu continuo Sim, tendo o mesmo resultado. Mas é isso, eu sim, tô no mesmo estado de consciência, né, que eu daquilo. E aí, quando você fala dos rituais, né, me dá essa coisa, assim, de que quando você sai com... Você continua o mesmo, mas não continua o mesmo. Isso é totalmente diferente, porque a sua percepção, sim, a sua consciência, ela deslocou ali, ela teve um deslocamento interno, assim. E é muito sim, incrível isso, né, assim, sim. ao E mesmo acho que tem tempo que uma dá coisa, medo. é, tem uma coisa que me vem, assim, te ouvindo agora, né, assim, é óbvio que quanto mais tempo a gente vive, a gente vai acumulando conhecimento, a gente vai aprendendo sobre, mas ainda assim, o uso que a gente faz disso, às vezes é um uso para tentar controlar, né? A gente não usa esse conhecimento acumulado para nos tornarmos melhores observadores, para contemplar de um lugar mais amplo. Não, a gente vai usar, pegando esse exemplo que você falou, né? Eu aprendi a
sei lá, colocar meu filho para dormir de um jeito que ele dorme rápido. Então eu vou usar essa técnica todo dia. Daí chega um dia que ele não dorme mais com aquela técnica. Então acabou. Assim, esse conhecimento ele está comigo, ele pode funcionar em outros momentos, mas a vida vai pedir que eu reinvente, né? Então eu acho que no fundo, e eu já falei isso e falo sempre, né? No fundo, a nossa grande luta interna e o grande paradigma que a gente precisa conseguir mudar para superar o medo da morte, eu entendo, assim, é sair dessa ideia de que para a gente ser feliz, a gente tem que finalizar uma coisa. É na finalização que está a felicidade, né? Assim, o todo. Porque é muito louco, assim, porque na medida em que eu falo isso parece muito contraditório. E porque isso talvez é um desejo de morte. E aí, talvez por isso o medo. Porque a gente fica nessa de chegar a hora que eu dominei tudo, chegar a hora que eu aprendi todas as coisas que tem que ser feita de determinado jeito. E aí eu vou ser feliz, porque eu já sei tudo. Só que aí a vida acaba, aí estagna, aí morreu. Então, parece que tem um paradoxo. Porque se a gente conseguir justamente relaxar de que eu nunca vou saber tudo, de que quantos dias eu viver, vai ter coisa sobre mim que eu não vou saber. Ainda que eu viva 200 anos, eu nunca vou saber tudo. Isso seria encantador, poder acordar mais um dia e falar, então eu vou aprender mais um pouco, no sentido de contemplar e não de finalizar. Mas essa ansiedade está sempre presente de quando é que eu vou poder relaxar, porque eu só vou relaxar quando eu tiver dominado tudo. É quase um paradigma científico mesmo, né? Assim, que eu vou fazer quando que termina a pesquisa científica, né? É quando eu achei a resposta, é quando eu consegui, não, agora é assim, eu fiz todos os testes, eu passei por todas as fases da pesquisa e eu descobri que essa substância, nessa dosagem, nessas condições, consegue matar esse vírus, essa bactéria. E aí parece que a gente tenta fazer a mesma coisa com a vida. E a vida não é isso, né? Assim, a vida é algo que vai para além do nascimento e da morte, né? A psicologia transpessoal traz que o contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. Então, se você pegar duas pontas de uma linha, numa ponta tem o nascimento, no outro ponto tem a morte. A vida está para além disso tudo. A vida está antes do nascimento, a vida está depois da morte. Então, a gente poder realmente ir tentando se entregar para um modo de funcionamento que seja mais livre. E isso tem muito a ver com a gente deixar de ser tão mental e se conectar mais com o campo do sentimento e com o campo do querer, porque são lugares menos intelectualizados e que estão mais conectados com esse fluxo do viver, né? Só que a gente vive num tempo em que o intelecto domina tudo e tenta controlar tudo e tenta entender tudo. Daí, só para finalizar essa fala, Poliana, eu me lembro de uma revista que eu vi na banca, uma revista super interessante, que tava o título assim, O Fim da Morte. Fui lá ver, né? Falei, como assim? E aí a chamada da matéria dizia assim, cientistas avançam na pesquisa que vai tornar possível fazer um backup das informações contidas no cérebro de uma pessoa. E isso ser considerado o fim da morte, assim, porque eu vou fazer um backup das informações que estão guardadas, é muito pobre. Né? Assim, não Nosso DNA é já faz disso que a isso, gente né? está falando. Nosso Pois DNA é, informacional já faz isso. pois é. E que doideira, né, gente? Acho que tem a ver mesmo com esse nível de desconexão do corpo, do sentir, né? A gente vai ficando meio que
sei lá, é curioso, assim, para eu não entrar no nível de julgamento de mim mesma, assim, não estou falando de ninguém, não. Mas você Uhum. foi falando e me vieram muitas coisas, assim, né, chegaram em mim aqui, me movimentaram. Tem uma amiga minha que fala isso, fala uma coisa que eu escutei ela uma vez falando isso na live, não sei se é dela isso ou não, mas foi uma coisa que, né, que faz muito sentido, né? Ela falava assim que a vida não tem solução, que a vida não tem Isso. solução, né? É. E a gente fica buscando solução, porque é isso, né? A gente tem que ser produtivo, a gente tem que ter resultado, a gente tem que ter meta e planejar e alcançar para a gente ser legitimado, para a gente ser reconhecido, para a gente, né, para a nossa vida valer a pena, como se a nossa vida já não valesse a pena e como se a gente já não fosse legítimo por Uhum. existir, assim. E esse outro ponto que você fala sobre a teoria, isso é uma coisa também que está me movendo muito, porque eu acho que é um risco tão grande. E eu falo isso com muita propriedade pela minha própria experiência, assim, porque é isso, né? Assim, como psicólogo, estudando e muito interessada, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de aprender. Teve um momento que eu acho que eu deixei a teoria sobrepor assim, a vida, sabe? E isso é um risco muito grande, assim, porque você perde a vida, você fica com a ideia da vida, né? Eu tenho uma Uhum. amiga minha, outra amiga minha que fala, né? Se eu tenho amigas ótimas, ela fala assim, existe literatura para tudo. Qualquer coisa que você pensar, que você for, né? Se você pensa, teve um dia que eu estava vendo, né, algumas teorias falando sobre a Terra, né? Que a Terra era plana. Quer dizer, existe literatura para tudo. Qualquer coisa que você, sei lá, você vai lá, você vai buscar porque é isso, né? A ciência, se ela cuida da vida, ela tá o tempo inteiro em transformação. E aí ela vai lá, investiga e chegou ali naquela teoria. E daqui a pouco aquilo não faz sentido mais. Aí você vai, Uhum. e aí aquilo já ficou pro passado. Só que aquelas teorias foram ali, e talvez alguma base dela. Então, se a gente não atualiza, a gente corre o risco de ficar né, sustentando algumas coisas que não tem nada a ver mais, assim, que eu acho que é isso, né? A vida tá todo dia, né? Assim, esse encontro nosso aqui, eu saio Sim. de um jeito, você sai de outro, porque a gente se Isso. encontrou, porque a gente está aqui interessado nessa conversa, a gente está aqui Sim. presente, a gente está aqui né, nessa troca, não sei como é que eu dou palavra para ele, nessa empatia, sei lá, nessa linha, Sim. né? Assim, a gente tá ligado aqui um no outro nesse momento. E como a gente está ligado nesse momento, né, e entregue de alguma forma para esse momento, a gente sai transformado. E se a gente sai desse lugar, a gente corre um risco muito grande de ir para uma fixação de uma coisa que não faz o menor sentido mais, porque foi Uhum. daquilo. Fez sentido ontem, foi muito interessante, Uhum. serviu mesmo, potencializou e Uhum. hoje não potencializa mais, hoje ingessa. Uhum. Então, Uhum. né, e essa percepção, ela é. Aí a gente precisa cuidar disso, né? Porque senão a gente Sim. cai nessa armadilha, né? Sim. Sim. E cuidar de viver com sentido, né? Assim, porque eu percebo assim que as pessoas se acalmam muito mais em relação ao medo da morte quando elas leem um livro que explica o pós-morte, né? Assim, então pega um livro espírita, pega um livro budista, enfim, pega alguma fé que vai explicar. Parece que isso acalma mais do que você terminar um dia pleno de estar fazendo o que você gosta, né? Assim, isso deveria acalmar a gente. Falar assim, não, então se eu morrer, pô, tá, beleza, assim, né? Tô bem, tô fazendo, né? Eu vivi. A gente fica muito mais chateado quando a gente derruba um sorvete quando ele tá com o pote cheio, né? Assim, não é? Quando tá no finalzinho, você fala assim, ah, caiu, mas pelo menos já tava no finalzinho. Agora, quando você acabou de pegar a casquinha ali, ela cai inteira, você fala, poxa vida, nem aproveitei, né? Então, a gente deveria se preocupar mais nisso, né? Assim, em vez de ficar tão conectado com esse medo de quando é que vai acabar, como é que vai acabar, não vai acabar, olhar e falar, não, mas o que está acontecendo aqui agora? Que eu, né? Como que eu dou sentido para o que está acontecendo aqui agora? Como que eu me conecto com isso? Porque daí até o fato de estar conectado com isso já apazigua esse medo. Esse medo já é um jeito de tirar a gente do presente, né? É. E eu acho que tem a ver com essa ânsia também que a gente tem do futuro, né? Quando você fala, me parece isso, assim. Porque é isso, eu tenho que estar para algo, né? Eu tenho que estar aqui fazendo, me preparando para algo.
Se eu sim, tô aqui fazendo o que eu tô fazendo, eu tenho a sensação de que tem uma coisa errada comigo, né? Que eu não isso, tô fazendo o que me falaram que era para fazer. Então, é como se a gente ficasse com essa paranoia, né? Porque a gente tá ligado nessa coisa do futuro, que nunca chega, sim, né? Igual aquela história isso, do Brasil, né? O Brasil era o país do futuro, o futuro chegou. Porque não tá lá, né? Não tá lá, tá sim, aqui. E essa coisa que você sim, fala, e esse exemplo do sorvete é maravilhoso, né? Porque é isso, se a gente. Porque, né, é isso, se eu tô aqui vivendo com plenitude, fazendo o que eu acho que faz sentido, que faz sentir, ok, eu não vou ficar preocupada, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu fiz hoje, né? Então eu uhum, vou fazer uhum, da obrigação de fazer, da lista de uhum, tarefas que eu fiz lá e que eu tenho que fazer e riscando, é isso. Eu tô uhum, falando do que me move internamente, né? Do que me, né, que eu falo assim, falo, uau, uau, que legal que eu fiz uhum, isso, né? Que legal que eu comi esse negócio, esse sorvete, abacate aqui que eu detestava tomar de isso, abacate, porque eu é, tô amando abacate, né? E eu aham, detestava. E eu tô achando super saboroso. Nossa, que legal que quer comer abacate. sim, E sim. parece que é E aí, insignificante. Ai, menina, é, amada, né? O é, mundo tá é, acabando, tá comendo abacate. é. E o abacate acaba, você joga a casca dele no lixo, joga o caroço, mas o sabor tá com você, né? Se você tivesse deixado ele ali para preservá-lo, ele ia ficar preto, até porque diz que abacate só tem três fases de amadurecimento, né? Assim, é verde, 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 madu podre. É mesmo? Ô, gente, mas isso é muito doido também. Sabe que eu gosto muito de planta, né? E eu fico percebendo isso que você tá falando, assim, na prática. Às vezes eu esqueço, é isso, né? A vida passa e eu esqueço de colher, né? Às vezes, por exemplo, o manjericão Uhum, tá grandão uhum, e eu esqueço. Aí uhum, quando eu volto lá, o negócio não tá, a folha secou, apodreceu, tipo, aí eu não usufruí do negócio, e lógico, aí aquilo ali vai servir, né, de adubo para planta e tal, mas tem essa coisa do ciclo, né, assim, não adianta deixar o abacate no pé a vida inteira, porque é isso, uhum, você vai passar de verde para. uhum, Porque é isso, né, a natureza, aí você vai lá e você saboreia, você nutre seu corpo, e você vai, uhum, né, E aí eu acho que passa muito mais por uma questão mesmo da vida, né? Eu lembro uma vez que eu vi o Sadhguru falando uma coisa que para mim fez tanto sentido. Tinha uma pessoa falando sobre comer carne, né? Enfim, de toda uma questão lá em relação à carne, uma questão ética com os animais. E ele falou assim, mas você come planta. Quer dizer, não uhum, tem a ver com comer animal ou comer planta, tem a ver com, com a relação que você tem com a comida, com você tá comendo demais, tá comendo excesso, para que você tá comendo esse tanto? Ou você não tá comendo, você não tá nutrindo? uhum, Porque, de alguma forma, a planta também tá dando a vida dela para nos alimentar. Ela também sim, é um ser vivo. Mas a gente fica nessa coisa mais, de novo, moral ou intelectual e menos na relação, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso. uhum, Menos na relação, né? Qual a relação que eu tenho com aquele alimento? Qual a uhum, relação que eu tenho com aquele, né? Com aquela pessoa, ou com aquela planta, ou com aquele animal. Porque a gente uhum, conectou, a gente tá menos na relação e mais na pensação, né? uhum. E talvez, te ouvindo agora, né, bem assim, o equilíbrio talvez seja a gente consumir uma quantidade de vida do mesmo tamanho só do que a gente precisa para manter a vida, né? E a hora que a gente muda essa equação, aí a gente está sendo violento, né? Então, se eu como mais do que eu preciso, de uma certa maneira eu estou tirando mais vida para alimentar um tanto de vida que não precisava de tudo aquilo, né? Assim, então, como tem um amigo meu que fala assim, né, que ele quer contribuir, a gente estava falando de profissão e ele trabalha com agricultura ecológica e tal, e ele fala que a vontade dele é contribuir para que a vida possa continuar sendo vida. E aí, isso pode parecer óbvio, mas não é, né? Assim, então, na hora que a gente vai para caminhos
que aí não é a carne, mas é o jeito, que jeito que é que essa carne chega, né? Não é o vegetal, como é que é a soja, né? Assim, que jeito que o tanto que se mata para se produzir essa vida que ainda é uma vida artificial e transgênica, né? Então, como que a gente se relaciona com essa vida planetária de um jeito respeitoso, para que a gente, tanto que dizem, né, assim, que se o ser humano desaparecer, a vida se reorganiza no planeta, né? O ser humano talvez seja esse grande vilão no sentido de consumir mais vida do que precisa. E de deixar, né, assim, porque hoje também com a indústria química avançando como avança e as moléculas novas que são desenvolvidas, você vai rompendo com a lógica de vida e morte também. Então, você tem hoje algumas moléculas plásticas, por exemplo, que são chamadas de moléculas persistentes. Elas vão existir para sempre. Elas não é questão de se vão ser 100 anos, 1000 anos ou 10 mil anos. Não, elas nunca vão deixar de existir. Então, ela começa a ocupar um espaço para sempre. Ela rompe com o modelo de vida e morte. Então, ela está traindo esse sistema, né? Então, como a gente se colocar nesse fluxo, né? E olhar para ver aonde que a gente está matando mais do que precisa para a vida se renovar, né? Nossa, e você falando isso, tá me vindo isso, né? A que ponto que a gente chega nessa ânsia de viver para sempre, nessa ânsia de permanência, né? E de viver para sempre. Quando Isso. você fala isso, né? De moléculas de plásticos que nunca vão desaparecer, né? Não dá uma tipo, porque eu acho que tem a ver, né? Sei lá se tem a ver, mas pelo menos para mim chega isso, né? Como é que é essa nossa ânsia de continuar viva a qualquer preço, a qualquer custo, como é que isso custa? Como é que isso Pois é. custa na manutenção da vida, né? Ou não? Sim, sim. Literalmente. Porque a gente precisa liberar a cadeira para o outro sentar, né? Assim, se a gente, senão, né? Só viver 500 milhões de anos, como é que faz? É, vai ficar lotado mesmo, né? E eu falei da molécula plástica, né? Mas tem também, uma vez eu visitei lá a usina de Angra, né? E aí aqueles grandes containers lá de lixo nuclear, e eu lembro que eu perguntei pro cara, isso aqui tem que ficar guardado quanto tempo? Ele falou, para sempre. Então, e é isso, assim, são coisas, né? São uniforme, luva, qualquer coisa que teve contato com material radioativo, os próprios metais lá que eles usam, isso não pode ser descartado, isso vai ficar guardado para sempre. Então, esses caminhos, né, que não podem se renovar, né, eu acho que aí a gente está conectando com uma morte de um outro lugar, que daí não é a morte, aí é a tal da estagnação. Né? Assim, a Unipaz diz que o contrário da guerra, o contrário da paz não é a guerra, o contrário da paz é a estagnação. Porque a paz tem a ver com vida, tem a ver com movimento, a paz possível. Né? E aí acho que isso faz o link com o que eu falei lá no começo, assim, dessa ideia que a gente tem, assim, eu vou trabalhar a vida inteira, daí eu vou me aposentar e vou viver em paz. Tipo, sentado na sacada olhando o céu, aí se tem um lugar que você não vai ter paz, é sentado na sacada olhando o céu, principalmente porque tua mente foi treinada a vida inteira para ser produtiva, né? Então, como que a gente pode aprender a encontrar paz no movimento? E isso eu acho que tem muito a ver com a gente desenvolver um olhar contemplativo e não analítico. E com essa necessidade. A gente olha um jardim, né? E às vezes já olha, essa planta não devia estar aqui, essa planta está grande demais. Por que a gente não consegue só olhar e contemplar e ver o movimento que está acontecendo ali, né? Até para a gente entender qual que é o nosso papel nesse ecossistema. Então, acho que tem muito essa influência mesmo de uma vida que é muito guiada pelas funções egóicas, e as funções egóicas estão ligadas a controle e entendimento, né? E aí a gente fica nessa dificuldade de se entregar para o que a gente não consegue controlar. Nossa,
Nossa Senhora. E é tão incrível, né? Se a gente teve uma época que eu estava ouvindo a Alice da Organicidade falando um pouco sobre essa coisa da sintropia, né? E ela falando dessa coisa de como é que as plantas elas se organizam e é tão incrível. É tão incrível. É umas coisas que eu nunca imaginei, assim, eu fico... Nossa, eu fico muito impressionada, assim. Uhum, E quando você fala uhum, dessa coisa da estagnação, nossa, não, me veio uma sensação de gratidão aqui, porque é como se alguma uhum, coisa tivesse virado em mim aqui. Porque, para mim, isso faz muito sentido mesmo, que a morte faz parte da vida. Mas é quando você falou essa coisa do plástico e você falou essa coisa da estagnação, me veio, é isso, é lógico. É por isso que a morte faz parte da vida. Por isso que a morte cuida da uhum. vida. Isso, A morte porque na cuida da onde tem vida porque morte, a ela vida se renova. É, exatamente, ela é o que a gente estava isso, falando antes da live, do renascimento, né? isso. Do literalmente para algo nascer, algo precisa morrer. Só que a gente esquece que né, tem a morte antes do renascimento. E a Uhum, estagnação é que é o fim, né? A estagnação, isso, a fixação é que é o fim da isso, vida. Não é a morte que é é, o fim da vida. Olha que máximo. sim, sim, sim. É, me veio, a hora que eu falei essa coisa de liberar a cadeira, me veio a imagem de um ônibus em que as pessoas vão entrando e vão saindo. Vão entrando e vão saindo. Agora, se tem um fulano que senta lá num lugar e fica para sempre, ele burlou o sistema vida e morte. Ele está ocupando um lugar para sempre e a vida dele também acabou. É, porque estava estagnado, ele parou. Acabou. Ele não pode Parou, ele descer vai do ficar só ônibus, no ônibus. porque se ele descer, ele não sabe o que vai acontecer. Ali dentro ele sabe já. Mas acabou. Ali não tem o que fazer. Então, assim, é seguro, a estagnação é segura. Porque, de uma certa maneira, ela já é a morte. E ela não é nem a morte, ela é o fim. Ela é o fim Ela da é o vida. fim, Porque ela não é ela a não é a morte. Ela é o morte. fim. Ela é o fim da vida. Isso, isso, Porque a isso, isso. morte é a vida Isso, continuando. isso, isso, Que é você isso, saindo da isso. cadeira e dando espaço para eu saindo da cadeira e dando espaço para outro. Agora, É, se eu sento é. lá, você senta, todo mundo senta e resolve ficar lá, Sim, entupiu o ônibus, acabou. E aí? isso, Tá lá o ônibus isso. entupido, cheio de gente. Gente sem É, vida, gente sem vida, tem só o vida. corpo. Isso. É, Uau. é, é. O próprio ato de respirar, né, acho que é o símbolo mais simples e mais potente, né, dessa troca, né? Porque é isso, você põe ar para dentro, põe ar para fora. Se você deixar de pôr o ar para dentro, você morre. Se você deixar de pôr o ar para fora, você morre. Uau. Exatamente. É. É total. E é isso, você só inspirar, não tem jeito, tem uma hora que você tem que expirar, Tem que soltar. É, soltar. E é tão incrível é. essas coisas, né? Porque quando a gente começa, hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa e eu estava na sessão passada, eu falava para ela sobre isso, né? Para prestar atenção, colocar mais foco na exalação. Eu só falei isso, né? Lógico, tem todo o processo, mas eu pedi para ela colocar o foco na exalação. E aí, nessa sessão, ela já veio. Cara, eu tô impressionada, porque eu comecei a soltar as coisas. Quando ela começou a prestar Uhum, atenção, tô falando assim da mágica que acontece quando a gente começa a sim, prestar atenção na vida. E é uma vida acontecendo aqui, no meu corpo. E aí ela sim. começou a literalmente soltar algumas coisas. Que ela tava agarrada. E ela Uhum, falou, nossa, que alívio, assim. sim, E aí eu fico pensando tanto que é poderoso isso, né? Assim, porque vai, sim, o fluxo é esse. A sim. estagnação é o que é isso, é onde a gente quer agarrar, né? Mas É, o fluxo é a respiração, tá literalmente desenhado na respiração, né? sim, sim, sim. E essa coisa que a gente falou do mistério, né, Poliana? Eu vou lembrando as coisas aqui. Tem um exemplo muito prático, assim, de uma situação também que um amigo passou e que eu acho muito interessante, porque a gente realmente tem dificuldade de passar pelo não saber. Tem uma necessidade, assim, de passar de um saber para o outro saber, né? E esse cara, ele decidiu encerrar uma empresa que ele tem.
E aí, ele disse que quando ele contava isso para os familiares ou para amigos, as pessoas queriam saber o que, que ele ia fazer depois. E ele não sabe o que ele vai fazer depois. Mas ficou tão insuportável essa pressão das pessoas que ele começou a mentir. Ele começou a dizer que ele já sabia. Porque esse lugar do não saber, ele é um lugar que a gente não aprende a ficar. E esse lugar é o lugar do contato com essa transição, né? Talvez seja enfim, é isso, é esse espaço. Esse espaço que é o espaço que os mestres da meditação, né? Assim, também, a hora que você esvazia, porque a gente está falando na prática é de uma morte egóica, né? É desse lugar de que, tá, eu não sei, é cair num grande não sei. Que a gente não consegue sustentar nem um pequeno não sei. E olha que doido que me veio aqui, Ronel, vê se faz sentido para você aí. Né, é essa coisa do movimento. E o sei também é importante, porque é isso, eu sei, aí depois não Isso, sei. Eu sei, não isso. sei. Não é o não saber é mais importante do que o saber. Não, É não fixar nem no sim, saber, nem no não saber. isso. Só que Porque como um é o você contraste falou, do outro. estar no lugar de não saber, como a gente aprendeu que a gente precisa saber, precisa dar resposta, precisa solucionar, é Uhum, insuportável. Então a gente fica assim, ó, a gente fica sei, sei, uhum, sei, 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 sei. E aí não dá o espaço. sim, Então não é, né, é paradoxal, né? É isso que a gente está falando o isso, tempo todo. Uma coisa não é mais isso, importante que a outra, mas o movimento precisa das duas coisas. isso. Na verdade, isso eu acho que ele acontece, né? Esse processo ele acontece naturalmente dentro da gente. A questão é que a gente se apega a um jeito só, né? Tanto ao sei ou ao não sei. Então, vai ter gente que vai passar a vida inteira dizendo que não sabe, enquanto outros acham que sabem tudo, né? Assim, então, só que o trânsito está acontecendo. Todas as pessoas sabem e não sabem. Todas. E a questão é a gente conseguir olhar para os dois com o mesmo, justamente com o mesmo peso, né? Porque isso é o fluxo. Exatamente, isso é o O que eu fluxo. vejo, o que eu não vejo, né? O que os olhos alcançam, o que não alcançam. Exatamente. E o que você alcança mesmo não vendo, e o que você. Não, isso a É, vida é muito incrível, não é, gente? sim, A sim, vida é uma. Né, o mistério da vida sim, porque é esse convite o tempo inteiro, né? Para o movimento. É o convite o tempo inteiro. Quem se parou o movimento, parou, sim, né? Parou a sim, vida. sim. E é diferente, e é um movimento do fluxo, né? Não é um movimento do esforço. Não é o Isso, movimento do esforço. Eu tenho que fazer algo para. Não é isso. É o não. movimento do fluxo, né? É assim, é o movimento do vento, né? É um movimento que eu tenho que fazer força para pará-lo, não para gerá-lo. Ele existe por conta própria. Eu faço força para tentar pará-lo, para achar que eu consigo pará-lo. Ele está acontecendo. Então é isso, assim, né? O vento está lá, eu vou erguer a vela do barco e o vento vai levar. E aí eu posso ir fazendo escolhas, mas não dá para eu negar que o vento está lá. Agora, se eu ficar fazendo força, né? Assim, então eu vou pegar uma lancha com um motor potente e eu vou ir contra o vento, né? Eu sei lá, vou tentar negar que isso existe e eu posso criar uma outra lei, uma outra lógica, que eu acho que tem, né? Isso também, o jeito que a gente lida com a natureza é muito a partir dessa criação de uma outra lógica, né? Assim, então a gente pode se a gente conseguir ter avanço tecnológico suficiente, a gente pode consumir o tanto que a gente quiser, porque a gente recria o ciclo de vida e morte. Não, eu posso fazer o plástico, que daí eu reciclo. E aí eu não preciso respeitar essa inteligência da natureza, porque eu sou homem mais inteligente que a natureza, posso consumir tudo que eu quiser, porque depois eu tenho tecnologia para. Tem nada, né? Tanto que a gente tá vendo aí, né? Tanto não tem. Acho que hoje não tem ninguém que duvida disso, né? Acho que, Tem, infelizmente. pior que tem. Ainda tem, sim.
Tem. Uhum, uhum. Nossa, uau, uau. E deixa eu partilhar Mergulhei mais em uma águas coisa, profundas que com leveza. Que maravilha. outro dia eu tive um insight que eu não sei, eu queria partilhar com você, assim, para mim fez muito sentido. Ah, eu acho que tem muito mais pessoas que veem o sol se pôr do que veem o sol nascer. A gente vive uma lógica que geralmente a gente acorda depois que o sol já nasceu, mas a gente vai dormir depois que o sol já se pôs. Eu acho que isso tem um impacto forte no inconsciente coletivo, porque a gente vê todos os dias a luz indo embora, mas a gente não vê a luz chegando. E aí talvez isso nos roube essa ideia desse ciclo, sabe? Eu Nossa, fiquei pensando interessante. nisso, assim, de que se a gente se conectasse com o sol se pondo, com o sol nascendo, eu acho que isso ia ficar mais resolvido dentro da gente, assim. Quando a gente se levanta da cama, geralmente o dia já está claro, daí parece que essa claridade, sei lá, Brotou. brotou. É. É, Interessante, nunca parei para pensar isso. Faz todo sentido. Faz todo sentido, porque é isso, é como você só vê a noite chegando, né? é. Você não vê... Nossa, faz todo sentido. Aí sua E daí você perspectiva vai muda envelhecendo, totalmente. né? Na medida em que você vai envelhecendo, você vai vendo a noite chegando, a noite chegando, a noite chegando, mas você não tá vendo a possibilidade da clareza, né? Assim, porque aí eu acho que o paralelo nessa questão do envelhecer seria a gente aprender a fazer a ligação entre matéria, denso e sutil, né? Assim, então, na medida que o meu corpo físico vai envelhecendo, e isso é o denso, o meu corpo sutil está mais amadurecido, que é todo o conhecimento que eu desenvolvi, a minha espiritualidade, a minha sabedoria, a minha capacidade de, sei lá, de me relacionar, de lidar com as coisas que são menos palpáveis. E se a gente conseguisse ir fazendo essa transição, eu acho que esse seria o nascer do sol de todo dia. Porque daí eu vou acordar um dia com mais dor nas costas, mas vou acordar com mais clareza de alguma coisa. Mas não, eu fico olhando só para a dor nas costas. Ai, nossa, minha pele enrugou, nossa, minhas costas estão doendo, nossa, eu estou ficando velho. Sim, tem uma parte sua que está ficando velha, mas tem uma parte sua que está ficando nova, todo dia. Mas a gente, muito ligado à materialidade e a essa coisa, que acho que desse escurecer, que parece que a gente vai do claro para o escuro, e a gente não vai do escuro para o claro também, fica Uhum. essa ideia dessa finitude, de que a gente está caminhando para um abismo, né? É, como se não tivesse, nossa, total. Como se a gente não estivesse caminhando para a luz, né? E aí fica Isso, desequilibrado. Você só caminha isso. para o escuro, você não caminha para a luz. Só que você caminha para É, a luz todo dia que você o acorda. tempo inteiro, o mesmo passo. É, Você só não isso, literalmente vê isso. E isso, como você não vê, vai isso, ficando mais distante. Aí você vai ficando isso, distante. E você acha que você isso. vai pro... Não, faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque, lógico, tem todo a ver com a construção de um inconsciente individual e do inconsciente coletivo, que vai uma coisa sustentando a outra. Sim. E tem, né? Daí é isso, assim, aqui é piração total, assim. Mas a gente sabe que os países nórdicos, né, que tem menos a incidência do sol, que passa muito tempo na escuridão, ou que tem aquelas casas também que são subterrâneas por conta de gelo, essas coisas, tem um alto índice de suicídio, né? Então, essa força que tem mesmo, né, esse contato com essa pulsão de vida, ela faz diferença, né? Ela faz diferença. Faz total. Porque é como se é isso, né? Como se você fosse bebendo dessa Sim, sabedoria natural. Você vai bebendo dessa sabedoria é, natural se você tá mais conectado com sim, o fluxo. Se você não vai bebendo, você vai desconectando, é isso, você vai para onde está te oferecendo, que é o consumo, que é o materialismo, sim, enfim, são as outras coisas, né? sim. Eu acho que Nossa, uma árvore acho que não fica triste quando ela está envelhecendo, né? Ela está no processo dela, né? E aí, inclusive, quando ela tá para morrer, ela devolve para a terra os nutrientes, né? Assim, então, ela não está apegada ao ego que ela era, né? Assim, é isso, né? Ela está
vivendo, né? E ela não quer viver para frente, ela não briga e ela não Não. e ela se comunica com as outras. É muito incrível mesmo. Uma vez Sim, é eu cooperativo, falei né? disso. A gente acha que não, né? Porque só a gente que tem cérebro que é. Mas É, não, somos. assim, existe um nível de sofisticadíssimo de comunicação, né? Entre as Sim, plantas, sim. entre os animais. Então, eu acho que é também ir para um lugar de mais humildade também, né? Assim, sei lá se a palavra é essa, mas assim, de um pouco entender que a gente compõe esse sistema, né? A gente não está acima do sistema. Isso. Quando a gente acha que a gente está acima, aí tipo assim, tá, eu posso fazer o que eu quiser. Agora, quando eu entendo que eu componho, aí Sim. não, aí a minha caminhada aqui, ela interfere no sistema, né? O Tem sistema me compromisso, atravessa e né? eu atravesso o sistema, É, né? é. Eu tô morando num quarto de hotel que eu vou sair e deixar tudo bagunçado ou é a minha casa, né? Exato. Porque se é a minha casa, depois eu vou voltar e a louça que eu deixei vai estar, né? Assim, agora no hotel, se eu larguei a toalha no chão, alguém vai pegar, né? Assim, então acho que é um pouco essa dificuldade que a gente tem de pertencer, né? De perceber que pertence, assim, né? Agora com essa coisa da pandemia, isso fica muito claro, né? Assim, esse individualismo, essa incapacidade de perceber que a gente está na na mesma situação, né? Na mesma casa. É. Uau. Ó. Que Ah, doideira, meu. Eu que acho que a doideira! gente. A gente viajou hoje, total. Acho que não dá para aproveitar essa live, não. Ai, eu vou te falar, pra mim foi super proveitoso. Eu não sei quando eu tô pensando, mas pra mim foi muito Não, acho que não dá para acho que não dá para transcrever. Acho que não vai dar para transcrever, porque daí assim, o título de um capítulo vai ser, sei lá, abacates. O outro título vai ser ônibus lotado, né? Assim, tipo, o pessoal vai falar, é um livro de contos, é um livro de contos aleatórios, né? Ai, gente, que maravilha, Roniel. Ai, como sempre, assim, que bom, assim, que bom poder estar aqui, que bom poder compartilhar isso com você, que bom terminar essa live rindo, assim, Dando risada, né? Sim. dando risada cara, é isso, né? É a transformação da vida, né? Eu chego aqui, nossa, né? Quando a gente começa a live, eu falei, ai, só eu tô com Sim. dor de barriga. Tem tempos que eu não fico com dor de barriga pra começar uma live. Agora Aham. eu tô saindo daqui, ó, tipo, flutuando. Sim. E é Sim. isso, né? Sim. É a morte e E, a vida. E a gente tem esse privilégio da nossa profissão, né, Poliana? Assim, para mim é maravilhoso, assim, eu me sinto em contato com a vida o tempo inteiro, assim, porque né? Sempre tem alguém que a gente que está ali contando a história de vida, né? E aí essa coisa da vida e da morte está o tempo inteiro na nossa frente, né? Na É. medida em que a gente ouve, as coisas também se movem, né? Assim, é Nossa, muito, é um é um super privilégio, assim. privilégio mesmo, né? É, Porque é, claro que é parte de uma escolha nossa e sim, é de um presente também, né? Como se a gente algo vai se. É como se de alguma forma esse sol, esse sol mesmo, a sim, gente não vendo, ele tá ali, né? Porque é. a gente tá É, testemunhando esse processo das é, pessoas, que é o nosso próprio processo mesmo, né? De alguma forma, ele sim. nos nutre muito, né? Me sinto um agricultor, assim, sabe? Que tá nessa relação ali, assim, que vê a terra, que vê a mudinha, que vê e que espera, né? E que tem essa coisa, será que vai chover? Será que não vai chover? Será que tem nutrição suficiente para a planta crescer? Depois amadurece, depois colhe, depois, né? Assim, essas vidas, para mim, elas são essa possibilidade desse contato com a terra, assim. E aí é muito legal, porque eu acho que traz, para mim, traz muito esse sentido do viver, assim. É, É um total. privilégio mesmo. É um presente mesmo. Ai, Roniel, é isso, né? Muito bom, Beleza, viu? muito Nem doeu. agradecida, muito agradecida e saí daqui muito nutrida, muito, acho que hidratada, hidratada. Hoje Muito é bom, isso. muito bom. Te agradeço também, sempre uma delícia, assim, né? Poder. É isso, né? Assim, a gente falou muito dessa coisa do mistério e a gente tem feito nas nossas lives esse caminho, né? Assim, de que a gente não sabe para onde que vai, né?
E é lógico que aqui a gente está com um risco super controlado, né? Ninguém pode bater na gente, jogar ovo, jogar tomate, nada, tá? Estamos no online. Mas, de uma certa maneira, essa liberdade de não saber aonde que vai dar, né? E ver que dá em algum lugar, né? Assim, então, acho que isso traz também esse convite para a gente poder fazer mais isso, né? Assim, em vez de fazer um negócio repetido, né? A gente poderia vir aqui e falar, vamos falar sobre as fases do luto. E a gente poderia fazer isso toda semana falando das mesmas fases do luto, explicando, é assim, assim, assim. Mas quando a gente se abre para esse não saber, e junto com o saber, acho que passa pelo mistério, né? E aí a gente se enriquece. Muito bom. E Maravilhoso. acho que Te agradeço. não deixa de ser um treinamento, né? Não deixa de ser uma experimentação, não deixa de ser uma possibilidade, né? De sustentar a vida a partir de um outro lugar. E aí isso vai expandindo para a vida da gente também. Para mim é super Sim. isso, assim, super. Sim. Ai, nossa. Não vou falar, porque se eu falar não vai adiantar, porque você não ainda tem que sentir aí, né? Nesse lugar que eu acho que a gente se encontra, né? Muito mais do que na palavra, no raciocínio, assim, acho que é no sentir e o que representa, né? E que de alguma forma continua nos movendo, né? Porque desde o ano passado que a gente tem de formas diferentes, mas mantida essa proposta, né? De abrir espaço para o que vier, para o que vier desse encontro. E compartilhando com outras pessoas, que também é sempre uma alegria, né? Porque a gente poderia, né, ligar e conversar um com o outro. Mas a gente a gente prefere também, de alguma forma, compartilhar esse encontro com outros encontros, né? Então, E muda também, né? É diferente, né? Eu acho que tem... o fato de saber que tem pessoas assistindo também traz esse lugar novo, né? Assim, eu sinto... É isso, né? Talvez esse friozinho na barriga não daria se a gente só ligasse um pro outro para falar sobre isso. Então, acho que cumpre um lugar muito legal, assim, também. Porque a gente se mistura com essas pessoas também, né? Que estão assistindo, né? Elas também nos alimentam e se alimentam disso aqui, né? Então, sem dúvida. Porque não é porque elas não também estão falando que elas não estão nos estão junto com a afetando, gente. né? Sim, Com sim, certeza. Elas nos afetam também com a sim, presença, né? Porque você pode entrar mudo e sair calado de um lugar, mas você tá ali. E você sim, tá ali, isso reverbera, né? De muitas sim. formas. Então, gratidão também, né, para essas pessoas, porque sem elas ia ser outra coisa mesmo, de fato. Sim, sim, sim. Ai, Raniel, boa Beleza. noite. Boa Gratidão. noite. Vamos ver o que brota para a próxima. Vamos me preparar para a próxima Vamos ver vivenda. o Vamos que, me preparar para a o que próxima vem. vivenda. O que a vida me oferecer a cada Isso. dia. Beleza. Valeu, beijo. Beijão, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.